amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar, é claro, de NFL, porque hoje talvez tenhamos o melhor Thursday Night Football da temporada, abrindo a semana 13, um duelo de rivalidade entre New England Patriots e Buffalo Bills. A gente vai falar dessa partida, vamos falar também de Aaron Rodgers e de Russell Wilson, dois quarterbacks consagrados que passam por maus momentos aqui nessa temporada e, é claro, passar pelas notícias como a gente sempre faz. Peço para você aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, para você se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado assim que sair o vídeo novo. Colabore, contribua, espalhe a palavra do Toque Passa, ajude a gente a crescer, você faz parte fundamental para esse nosso crescimento e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo, não é caro, tá? Tem grupo no Telegram pra gente bater papo o dia inteiro de futebol americano, a semana inteira a gente fica conversando lá, e também tem sorteio, tá? Todo mês eu sorteio uma camisa da Fanatic Sport Nation, uma loja parceiraça do canal, aqui embaixo você conhece a loja, estampas criativas, tem cupom de desconto também para você, se você gostar de alguma, com o cupom do Toque Passa 10% de desconto, e quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, então não perde tempo não, faça parte do clube de membros e vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar com as notícias aqui, primeiro falando do Aaron Donald, que está fora do jogo de domingo mesmo, a gente trouxe essa informação na terça-feira, que ele era dúvida, mas agora já está confirmado que não joga contra a equipe do Seattle Seahawks, primeira vez que ele será desfalque por lesão na equipe dos Rams, né? Desde que ele foi draftado, sempre esteve em campo, exceto em 2 partidas, mas por outros motivos. Primeira partida da temporada 2017, ele ficou de fora porque fez holdout, estava greve, queria contrato novo, e na última semana daquela mesma temporada, ele ficou de fora porque foi poupado. O time estava classificado, poupou ali o Aaron Donald. Os Rams estão 3-8. Eu acho que até faz sentido você pensar em poupar o Aaron Donald, né? Ele tem um problema no tornozelo, uma torção que ele teve no jogo contra os Chiefs. A gente não viu esse lance, não viu esse momento, mas a gente acredita nos médicos, claro, o médico não pode mentir. Mas um time que está cheio de figurante, não faz sentido você colocar um dos principais jogadores do sacrifício que seja. Poupa o cara, deixa ele fora da temporada inteira. O Stafford não volta mais, o Cup não volta mais também. Tá cheio de figurante nesse time, né? Toca o barquinho até o final do ano, que já era. São atuais campeões, não vai ser crise, não vai ser um problema. E pensa no ano que vem, quando você vai passar a ser cobrado com toda certeza. Na equipe dos Falcons, o Kyle Pitts está fora da temporada, passou por cirurgia. Ele teve uma ruptura do MCL, né? O medial colateral do joelho, o ligamento, né? E na semana 11 contra os Bears, tinha aquela dúvida toda como que seria, tá fora da temporada mesmo, o Kyle Pitts, o tight end da equipe dos Falcons. Sobre Lamar Jackson, e aqui eu vou falar do quarterback, tá? Porque teve uma brincadeira, não é uma brincadeira, né? Foi uma notícia de verdade ali, mas o tweet foi muito bom ali. O Tom Pelissero da NFL Network tweetou que a equipe dos Broncos estavam contratando o Lamar Jackson. E estavam, de fato, contrataram o Lamar Jackson para o practice squad, mas era o defensive back que passou pelos Jets, que foi jogador da equipe dos Bears, foi dispensado, passou pelos waivers e agora assinou com o practice squad, mas teve site que meteu o caça-clique lá, né? Tipo, na véspera do confronto contra os Ravens, Broncos contratam o Lamar Jackson. Caça-clique, eu entendo, né? Quer dizer, não concordo, mas ok, vamos lá. Mas falando aqui do quarterback da equipe do Baltimore Ravens, por enquanto, pelo menos, ele é quarterback da equipe do Baltimore Ravens, ele não terminou o treino na quarta-feira, tá? Ele teve uma lesão ali no quadríceps, treinamento para encarar os Broncos no final de semana, e ele acabou não conversando com a imprensa. Ele começou o treino, teve essa lesão, saiu, não foi para entrevista coletiva, geralmente ele fala nas quartas-feiras, e foi bom, porque pelo menos ele conseguiu fugir aí de ter que se explicar sobre o tweet que ele fez. Não sei se vocês viram no final de semana, depois da derrota para os Jaguars, um torcedor ali meteu um tweet, marcou o Lamar Jackson falando que não tem que pagar o contrato que ele quer, não, né? Monta um time com essa grana aqui e vai, toca adiante. E ele, respondeu ali de um jeito, né? Perdeu a linha completamente, passou um recibo, nossa, exagerado o Lamar Jackson, depois ele apagou esse tweet aqui, mas o engraçado é que se fosse no Brasil, surgiria aquele meme lá no Galvão, fala Tina, né? Cara, sentiu completamente, ele tem que prestar atenção, ele perdeu a chance, né? Ele ganharia muito mais se assinasse o contrato no começo da temporada do que vai ganhar no próximo ano. Antes de falar do Thursday Night Football, eu quero dar uma passadinha aqui sobre Aaron Rodgers e Russell Wilson, porque são dois quarterbacks
fenomenais, que já ganharam Super Bowl, são quarterbacks muito bons, mas que vivem maus momentos e estão aí com notícias nos bastidores, né? Vou começar falando do Russell Wilson, porque o noticiário tá bem agitado para ele, desde o final de semana, a derrota pro Carolina Panthers e a bronca que ele levou, né? O sermão que ele tomou lá do Purcell na sideline. Cara, sentido, né? Corretíssimo. Mike Purcell fez o que tinha que fazer. E depois ele falou, não é crise nenhuma, não, eu só tava tentando conseguir uma faísca, fazer esse ataque funcionar, né? Ficou até pior essa correção aqui. Falou, vê se esses caras acordam e jogam bola, a gente tá jogando aqui, e esses caras não fazem nada. Né? Aí o Nathaniel Hackett falou que não tem essa história de que o Russell Wilson perdeu o vestiário, que isso aí é fofoca. O Russell Wilson falou que tem um ótimo relacionamento com todo mundo no vestiário, tá tudo bem, mas não é muito bem isso, né? A gente tem visto aí, ao passar das semanas, aquele vídeo lá do vestiário, ele cumprimentando as pessoas e outros passando pro outro lado para não ter que cumprimentá-lo. Cara, legal o clima não tá, e é normal. Um time que tá indo mal, aquela famosa história, né? Em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E é isso. Quando começa a afundar, né? Cada um quer salvar o seu e aponta o dedo pro outro. Quem que tem o crise. E nesse momento, o Russell Wilson é um alvo até muito fácil. Nos Packers, o time também não está indo muito bem, mas o Aaron Rodgers não quer largar o osso, né? Ele deu entrevista lá pro Pat McAfee, falou que as notícias, os exames foram muito positivos depois dele ter saído do Sunday Night Football com uma lesão. Falou, não, vou estar em campo domingo, tá tranquilo, vou jogar lá. Ele respondeu à imprensa nessa quarta-feira sobre a possibilidade, sei lá, às vezes o time não tá brigando mais por nada, o pessoal conversa, vamos deixar o Jordan Love jogar no final dessa temporada. Entrou bem no jogo contra os Eagles, estava definida a partida mesmo, mas ele entrou bem, deu algumas expectativas maiores para o torcedor. E aí ele falou assim, tudo bem, eu conversaria, não pegaria mal não, eu toparia ouvir o que os caras tiverem de proposta pra gente mudar, eu ficar de fora nas últimas semanas, mas não vou levar a mal, né? Só que meio que assim, só a partir do momento que não tiver mais chance nenhuma. Enquanto tiver uma chancezinha ainda, eu quero jogar. E a expectativa é que eu acho que ele vai querer jogar, não importa quanto tempo seja. Do Jordan Love, seria legal você vê-lo em campo, porque a nossa ideia, né? A gente baseia nossas análises em alguns jogos esparsos, algumas entradas esparsas, mas não na sequência de jogo. A gente fala de pré-temporada, e aí não dá para avaliar de fato quem é o Jordan Love. Acho que nem os Packers mesmo conhecem quem é o Jordan Love. Depois de 3 anos, você tem que imaginar se você vai segurá-lo para mais 1, 2, 3, se ele é o futuro do time ou não, ou você tem que começar a procurar um plano B para a aposentadoria do Aaron Rodgers. Mas falando especificamente agora de futuro, né? Falando lá da frente, começando com os Broncos. Eu não acho que a troca tenha sido ruim, né? Olhando para trás, a troca com o Seattle Seahawks, não acho que tenha sido ruim. Naquele momento, eu imaginava que os Broncos estavam levando vantagem pelo que mandaram para a equipe do Seahawks. Eu acho que os Seahawks mesmo imaginaram assim, cara, a gente está abrindo mão do nosso quarterback. Vamos pegar algumas coisas que sejam, mas hoje virou uma jogada de gênio, né? Porque até o Noah Fant passou a ser melhor que o Russell Wilson. Então, parece que quando a gente for analisar lá na frente, a gente vai falar assim, pô, os Seahawks sacanearam de uma forma tremenda os Broncos, né? Enganaram os trouxas. Vai ser isso. Mas naquele momento não era essa análise. Eu acho que estava justa aquela troca. Ela se tornou um negócio muito melhor para a equipe do Seattle Seahawks. Não segurou o Russell Wilson, não porque achou que ele não ia render, porque ele estava caindo, que estava em decadência, mas porque ele não queria ficar lá. E aí não tem como você segurar um jogador que não está satisfeito. Então acho que não tinha outra opção. A lesão na mão dele, desde a cirurgia, ele não voltou a ser o mesmo. Mais ou menos, se você separar, fizer um recorte, ele volta da cirurgia até um tempo antecipado, ele acelera aquela recuperação, ele poderia ter ficado mais semanas fora, mas no finalzinho da temporada, ele tá ok. Ele teve bons e maus jogos, né? Partidas boas e ruins, e na média, pô, desde que ele voltou da cirurgia, depois que ele voltou da cirurgia, foram 15 passos para touchdown e 5 interceptações. Ele não é mais aquele mesmo cara móvel que era antigamente, mas ele é um bom quarterback. Não acho que ele terminou a temporada assim de um jeito que você fala assim, nossa, o Russell Wilson não serve para mais absolutamente nada. Ele teve um bom jogo, por exemplo, contra o San Francisco 49ers, acertando ali 80% dos passes. Cara, tem bons jogos, tem jogos ruins. Não acho que tenha sido um golpe tremendo e que os Broncos fizeram um péssimo negócio. Agora naquela hora não era não. Nathaniel Hackett é boa parte desse problema. É uma contratação que foi questionável, né? Eu gostava, achava que poderia ser interessante, mas não funcionou, não deu nada certo. E a contratação dele parecia estar ligada com uma troca com a equipe dos Packers, para a chegada do Rodgers, não do Russell Wilson.
Mas o trabalho dele, de qualquer jeito, é muito ruim, né? Não sabe ser treinador e eu duvido que ele fique para o próximo ano. Futuro do Russell Wilson. Bom, você vai tirar o Hackett e vai ter alguém que vai ter que fazer o Russell Wilson funcionar. Tá? Os Broncos assinaram um contrato com ele. Para mim, esse foi o maior erro, né? Não é contratá-lo, mas dar esse contrato. Ele tinha mais 2 anos de contrato com 51 milhões de dólares para receber e eles aceleraram, poderiam ter negociado ao longo dessa temporada e dado um contrato a partir de agora, mas deram um contrato de 5 anos, 242 milhões e meio de dólares para o Russell Wilson. Tem um vínculo aí de 7 anos, quase 300 milhões de dólares, muita coisa, e um contrato que prevê salários garantidos até 2024, sendo que no 5º dia útil do ano de 2024 da liga, né? Quando muda o calendário ali, que abre a free agency e tudo mais, se ele estiver no elenco, em 2025 também passa a ser garantido. Em 2025 faz até sentido você cortar o Russell Wilson, vai tomar um impacto muito menor no salary cap, de cerca de 50 milhões. Não é fácil, mas em 2025, do jeito que a liga está crescendo, vai ser menos problemático que é. E o Russell Wilson, nesse caso, ainda receberia 37 milhões de dólares de contrato em 2025, né, mesmo sem jogar, podendo jogar por outro time, recebendo o que fosse no outro time, ou então curtindo a vida dele simplesmente sendo aposentado e acabou. Mas esse é o cenário. Então, para mim, quem chegar tem que fazer o Russell Wilson funcionar. Pode funcionar? Pode. Que ele tem queda? Tem. Ele não é mais aquele cara móvel. Ele não é o... E esse sempre foi o diferencial dele, né? Aquela agilidade, aquela capacidade de estender jogadas, aquela rapidez, aquela corrida. Não tem mais isso. Então quem chegar tem que trabalhar com esse Russell Wilson que tem aí e eu acho que dá para tirar alguma coisa. Quem dá para tirar mais é o Aaron Rodgers. Para mim, o Aaron Rodgers, ele tá jogando essa temporada sem vontade, né? Ele não conseguiu ter confiança no grupo de recebedores. E fazia sentido, aquele primeiro drop que tem do Watson na temporada no jogo contra os Vikings, ele já deu aquela brochada e ele já colocou na cabeça dele que não ia funcionar e acabou. Não funciona mais, nada funciona. Por mais que você tenha melhora do Dobbs, por exemplo, já coloquei que não vai dar certo, e aí a coisa começou a ir mal, começa a perder, ele já largou a temporada faz um certo tempo. E esse é o ponto principal. Ele é uma diva e, infelizmente, o futuro dos Packers vai ser agradar essa diva. Vai ter que agradar. Nos próximos anos, os Packers estão nas mãos do Aaron Rodgers, que vai definir o que vai acontecer na carreira dele. Não tem o que fazer. Os Packers são passageiros da emoção nesse contrato do Aaron Rodgers, porque eles deram uma extensão lá em março para o Rodgers de 3 anos, 150 milhões de dólares, sendo que 101,4 milhões são garantidos 100%, né? E 150,66 milhões garantidos em caso de lesão. Quem dá as cartas é o Aaron Rodgers no próximo ano. O contrato é complicado, vou tentar dar uma resumida, mas basicamente é o seguinte: se os Packers baterem uma loucura, como tem gente querendo aqui, eu vejo toda hora, recebo mensagem falando assim, corta o Aaron Rodgers, se resolver cortar ele no final dessa temporada, meu amigo, esquece. O impacto dele na folha salarial no próximo ano, o dead cap, né, aquele dinheiro que não pode ser utilizado no próximo ano, é de 99 milhões de dólares. Esquece, não tem o que fazer. Não tem como dispensar o Aaron Rodgers, você vai ter que contar com ele em 2023. Então é bom fazer funcionar as coisas. Senta com ele, conversa, fala, e aí Rodgers, o que você quer? Vem cá, sabe, faz o que devia ter feito lá em 2020, quando acabou draftando o Jordan Love, mas conversa com ele e agrada. Não adianta, ele é um bom quarterback. Não vejo uma queda, ele errou alguns passos, mas para mim é muito mais por essa falta de vontade, essa falta de tesão de jogar futebol americano nesse ano. Dá para dividir ainda esses 99 milhões, né? Se mandar ele embora, dependendo do momento que é, se consegue jogar para um segundo ano também de dead cap, aí tomaria um impacto de 31 milhões em 2023, só que restariam 68,2 milhões para pagar em 2024. É muita grana, compromete bastante qualquer planejamento, né, de temporada, não faz sentido. O melhor cenário para o torcedor que não quer mais ter o Aaron Rodgers é entender que ele vai falar assim, olha, quero me aposentar. Não, eu vou largar isso aqui, vou apresentar o Joe Party, vou viajar o mundo aí atrás de novos chás, algumas loucuras aí, tratamentos holísticos, sei lá o que ele vai fazer da vida dele. Ou então, sei lá, ele decide que ele vai estudar mais sobre o 11 de setembro. Teve essa aí por fim, né? Mas se ele sair sem um novo acordo, se ele sair com esse atual contrato e for me aposentei, ele contaria com 40 milhões de dólares de dead cap nessa próxima temporada, e aí depois por diante os Packers estão livres para fazer o que bem entenderem do futuro deles, mas seria 40 milhões de dead cap nessa temporada de 2023. Eu ainda acho que o Rodgers é capaz de entregar um bom
nível, né? Entre o Rodgers e o Russell Wilson, acho que a facilidade é muito mais fácil você fazer o Aaron Rodgers entregar uma boa temporada do que o Russell Wilson. Então eu ficaria com o Aaron Rodgers, mas é o que eu falei. Não adianta, tem que engolir o orgulho, tem que saber que você está na mão do cara e fazer o que ele bem entender. Senta com ele, pergunta e deixa ele controlar. Seja passageiro, quem sabe? Quem sabe vir alguma coisa. Tem uma chance ainda. Mas o cenário não era os melhores para nenhum dos dois times. Agora vamos falar do Thursday Night Football, maravilhoso, hein? Expectativa lá no alto aí, a gente viu alguns jogos ruins de Thursday Night Football, mas esse jogo aqui promete ser bom, tá? Primeiro lugar, porque não tem aquele fator do Thursday Night, da história da preparação mais encurtada, né? Porque esses dois times jogaram na quinta-feira da semana passada, então eles tiveram uma semana normal de preparação. Vão se encontrar lá no Gillette Stadium, New England Patriots e Buffalo Bills pela primeira vez na temporada. Esses times que se enfrentaram 3 vezes no ano passado, na semana 13 foi o primeiro confronto, né? Mesmo semana 13 desse ano. Em Buffalo, os Patriots ganharam naquele jogo atípico, daquele vento, daquele frio, daquela confusão toda que foi lá em Buffalo. Aí depois, na semana 16, no Gillette Stadium, deu o Buffalo Bills e esses times voltaram a se encontrar lá em Buffalo, né, nos playoffs, na rodada de Wild Card, quando os Bills atropelaram. Na semana 13, os Patriots venceram e assumiram a liderança da AFC Leste. Depois eles perderam na semana 16, e aí nos playoffs, rapaz, ali foi aquela... exorcizou o fantasma da dinastia dos Patriots, mandou embora a era Brady, em que os Bills eram um saco de bancada do New England, e meteram 47-17 no atropelamento, o jogo perfeito do Allen, um ataque que não chutou a bola, só conseguia touchdown. Então, cara, ali ficou claro que a AFC Leste tinha um novo dono e era o Buffalo Bills. Só que as nossas certezas mudaram nesse período, né? De lá para cá, muita coisa mudou e eu confio muito menos nos Bills do que eu confiava no começo da temporada. Se chegasse para mim em setembro e falasse esse encontro, Patriots e Bills, eu falaria, cara, atropela, vence os 2 jogos e não tem o que dizer. Aqui eu acho que deu uma certa equilibrada. Eu ainda vejo o favoritismo do Buffalo Bills, mas não é aquela distância toda que a gente imaginava. O jogo é importante por quê? Porque os Bills estão lá com campanha 8-3, segundo lugar da AFC Leste, os Dolphins são os líderes neste momento, e os Bills perderam seus 2 jogos dentro da divisão. Perdeu para os Dolphins e para os Jets, os 2 jogos fora de casa. Se quiser sonhar em ganhar a divisão, se quiser sonhar ainda em ter o primeiro lugar da AFC, precisa vencer esses jogos, precisa ter esse diferencial dentro da divisão e é uma partida importantíssima. Do lado do New England, os Patriots estão 6-5, campanha positiva, mas são lanternas na divisão, estão na briga ainda por vaga de wild card e esse jogo é importante. Os Patriots estão 2-1 dentro da divisão, perderam para os Dolphins na semana 1 fora de casa, venceram os Jets 2 vezes. E agora tem um jogo importante em casa. Precisa vencer para seguir sonhando, para seguir apertado ali e conseguir, quem sabe, uma vaga de wild card, que seja na pós-temporada. E por que não sonhar mais alto? Mas acho que o primeiro momento é pensar nisso aqui. Não vejo os Patriots, de fato, sendo contenders dentro da AFC Leste. Jogo muito importante. Do lado dos Bills, a má notícia é que o Von Miller não está na partida, está fora desse jogo, deve voltar semana que vem contra os Jets, tem uma lesão no joelho no jogo contra os Lions e fica de fora desse jogo, e a chave da partida é pressionar o Mac Jones. Os Patriots não sabem ainda se vão contar com a volta do Andrews, não jogou contra os Vikings, mas vão precisar de muita força nessa linha ofensiva para dar tempo no pocket para o Mac Jones. Mac Jones fez seu melhor jogo contra os Vikings na semana passada, né? Desde aquela lesão, acho que desde a temporada passada, e talvez na carreira dele tenha sido o melhor jogo dele. Foi muito bem, conseguiu grandes passes, conseguiu grandes jogadas, sendo pouco pressionado. Foi um demérito dos Vikings, né? Eles não conseguiram trazer aquela pressão que se imaginava com uma linha desfalcada dos Patriots, uma linha problemática do New England Patriots, e o Mac Jones teve tempo e conseguiu trazer alguns bons números nesse jogo. Então, o segredo para os Bills é conseguir incomodar o Mac Jones. É um dos segredos dessa vitória, né? Do outro lado, a equipe dos Patriots também vão ter uma dificuldade enorme na defesa, porque encaram um quarterback fora de série. O Josh Allen vive um momento questionável, algumas coisas muito ruins, mas ainda assim é um quarterback top, e contra quarterbacks melhores, os Patriots não têm. Os Patriots têm ótimos números, mas contra os Colts, contra os Browns, quando pega um quarterback mais forte, a tendência é sofrer. Sofreu semana passada na mão do Kirk Cousins.
Conseguiu uma interceptação? Sim, mas a secundária permitiu o Justin Jefferson fazer um auê, fazer uma festa. E agora você vai ter ali o Diggs, você vai ter o Gabe Davis, você tem até o McKenzie, que tem aparecido muito bem nos últimos dias, e pode ser um problemaço para essa secundária dos Patriots. Precisa responder, precisa crescer. Pressão ao quarterback também é importante. Os Patriots na semana 13 conseguiram 2 sacks no Josh Allen. Depois, naqueles 2 jogos, foram 72 dropbacks do Josh Allen com nenhum sack e só 5 QB hits. Né? Só conseguiu encostar no quarterback do Josh Allen 5 vezes em 72 jogadas. Então o Matt Judon vai ter um trabalho forte, vai ter que entregar muito bem nesse jogo. Eu acho complicado imaginar que o New England vai levar uma vantagem. Só que tem Bill Belichick, né? O cara vai lá e consegue, certeza que ele pegou aquele jogo de janeiro, pegou o jogo lá da semana 16, sentou, tá estudando, tá tentando entender o que faz, pegou essa temporada inteira e conseguiu criar um plano. Cabe aos Bills conseguir também esse contra-veneno aqui para a equipe para encarar a equipe do New England Patriots. Não vou ficar em cima do muro, não, tá? São 2 times que têm tido problemas, inclusive os Patriots vão muito mal na Red Zone, mas os Bills nas últimas semanas têm sido uma das piores equipes na Red Zone. Foi bem contra os Lions, mas os números eles são patéticos até aqui. Eles têm 6 turnovers na Red Zone. É inconcebível isso. Os Patriots não conseguem, mas deixa lá o foco chutar. Os Bills simplesmente estão entregando a bola para o adversário. Foi assim contra os Vikings, por exemplo, até na prorrogação. Então é um problema bem grave que os Bills precisam resolver. Essas últimas 20 jardas do campo aqui, ó, não sei se não vou ser invadida pelo MST lá como terra improdutiva, porque os 2 times têm jogado muito mal nas últimas semanas. Meu palpite: vitória dos Bills, vou colocar um placar de 30-23 para a equipe do Buffalo Bills. Pode ser uma vantagem maior, tá? Pode ser uma vantagem menor, pode ser um jogo ainda mais apertado, mas eu tô colocando esse palpite de 30-23. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curta esse vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, traga mais gente aqui para o nosso canal, ajude a gente a crescer. E a gente volta nessa sexta-feira para falar do Thursday Night e também falar do final de semana. Aquele abraço!